Que alegria incrível poder estar aqui com você essa noite para compartilhar mais uma palavra do Senhor com você. Nós estamos na segunda semana, a segunda palavra da nossa série Orações Perigosas. Por que nós falamos sobre orações perigosas? O que é oração perigosa para começo de história? Orações perigosas são aquelas que você faz que te tiram da sua área de conforto. Muitos de nós estamos acostumados a fazer orações seguras. Como que seria uma oração segura, Renata? É aquela oração que você ora simplesmente, automaticamente quase, quando você ora pela sua comida, ora pela sua família, ora por segurança, ora antes de dormir. Essas são orações muito seguras. Deus tem uma vida de oração muito mais profunda para você. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Muitos de nós questionamos como que nós podemos ser mais fortes em oração. O problema é que nós estamos sempre limitados às nossas orações corriqueiras, né? Nós oramos pelos nossos alimentos. Talvez você tenha uma música como a gente aqui em casa tem. A gente geralmente ora, Senhor, muito obrigado por esse papá. Não deixa que faça mal, mas que faça bem, em nome de Jesus, amém. Essa é uma musiquinha que a gente fez aqui em casa. Ou você ora simplesmente, Deus, muito obrigado por esse alimento. Não deixa que faça mal, faça bem, em nome de Jesus Cristo, amém. Ou você pode ser aquela pessoa que faz as 3 orações do dia. Uma oração quando você acorda, agradecendo a Deus pela noite que você teve. Aí você almoça e aí você ora pelo teu almoço e aí à noite você ora de novo antes de dormir, agradecendo a Deus pelo teu dia. Não estou dizendo que tem nada errado com essas 3 orações, mas essas são orações superficiais, elas não geram na sua vida nenhuma profundidade em relacionamento com Cristo. Alguns de nós, na hora do almoço, pode até ser muito mais radical e fazer uma oração orando pelas mãos das pessoas que plantaram o arroz que você está comendo. Ou então pelas mãos que colheram o alface que você tem na salada. Oh, Pai, abençoa, Senhor, as mãos que cultivaram a terra. E aí você faz toda aquela oração agradecendo a Deus pelas vaquinhas que produziram o queijo da pizza Domino's, que é incrível. Ou então pelas mãos que alimentaram os frangos que resultaram nesse KFC maravilhoso que você come de vez em quando. Ou então você agradece a Deus pelo incrível feijão que foi plantado e colhido por aquela pessoa amada, valorosa, que deu origem ao burrito do Chipotle. Essas são orações muito complexas, mas essas orações não geram nenhuma profundidade em relacionamento com Cristo. O que é uma conversa? O que é um relacionamento onde você conversa com alguém? Se você quer ter relacionamento com alguém, você precisa conversar com essa pessoa. Mas a comunicação que acontece entre você e essa pessoa, ela precisa ser uma comunicação onde você manda uma mensagem e você recebe um feedback, uma mensagem de volta dessa pessoa com que você está conversando. Quando eu cursava o curso de Publicidade e Propaganda, uma das primeiras aulas que nós tivemos na nossa sala foi sobre como que funcionava a comunicação. E nós aprendemos lá, eu aprendi que para existir a comunicação você precisa de um emissor e de um receptor. E para você ter a ideia se a sua mensagem foi enviada corretamente, o feedback do receptor para o emissor precisava ser positivo, ele precisava ter recebido a mensagem coerentemente. E quando nós falamos, como é que nós podemos mandar essa mensagem do emissor para o receptor? Existem várias formas, você pode fazer isso através do telefone. Como que funcionaria através do telefone? Sua voz entraria como ondas sonoras no microfone do telefone. Essas ondas sonoras seriam convertidas, seriam enviadas pelo espaço, pelo ar, para uma antena mais próxima. Essa antena levaria esse sinal para outra antena mais próxima do destinatário. Essa antena mandaria de volta esse sinal para o telefone dessa pessoa. Essa pessoa, nesse telefone, aconteceria a decodificação da mensagem.
para a língua, né, no caso a que você fala, a sua voz, e essa pessoa que está do outro lado vai ouvir a tua voz como se você estivesse ali do lado dela. Então essa pessoa vai falar, responder aquilo que você falou, perguntou ou disse, ela vai responder a tua pergunta, e então essa viagem vai acontecer novamente até que essa mensagem chegue de novo até o teu celular. Isso é comunicação. O que é uma falha na comunicação? A falha na comunicação é toda vez quando você envia essa mensagem e a mensagem passa pela decodificação e ela não chega ao destinatário. Aí nós temos um ruído na comunicação. O que isso quer dizer dentro do que nós estamos falando hoje? Nós estamos falando que a oração é uma conversa com Deus. E como é que você fala com Deus? É através da oração. Então, quando você conversa com Deus, você precisa mandar uma mensagem, Deus ouve essa mensagem, Deus responde essa mensagem. Aí existe uma comunicação entre você e Deus. Talvez você seja aquele crente que eu disse, que ora 3 vezes por dia. Amém pela sua vida. Você pode colocar no teu Instagram, #crente de oração. Você tem uma vida de oração. Mas hoje nós estamos querendo falar exclusivamente com as pessoas que querem muito mais do que só falar com Deus. Nessa noite nós queremos falar com as pessoas que querem fazer orações perigosas, que é essa oração: Deus, fala comigo. Oração é muito mais do que você simplesmente falar. Oração é ouvir o que Deus tem para falar com você. E para falar sobre esse tema essa noite, eu gostaria de falar sobre a vida de um menino que tinha a idade entre 11 e 12 anos, chamado Samuel, que vivia no templo do Senhor, como ajudante do sumo sacerdote e juiz de Israel, Eli, naquele tempo. A Bíblia nos diz em 1 Samuel, no capítulo 3, a partir do verso 1, o seguinte: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. As visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel! E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não te chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela 3ª vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi e se deitou. O Senhor voltou a chamá-lo, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Aleluia! Nós cremos em um Deus que fala. Que alegria saber que o nosso Deus é um Deus que fala com o seu povo. Samuel ouviu a voz de Deus falando com ele, chamando por ele. É um motivo de muita alegria servir a um Deus que fala com o seu povo. Mas só tem um problema nessa história toda. O que Deus disse para Samuel? Será que você sabe o que Deus disse para Samuel? E aqui eu quero te fazer uma pergunta.
Quando Deus fala com alguém, o que Deus pede geralmente, ou o que Deus fala geralmente são coisas fáceis ou são coisas difíceis? Por exemplo, Noé. Deus falou com Noé. Deus pediu para que Noé construísse uma arca. E o que era uma arca? Era um barco gigante do tamanho de um estádio de futebol e meio de comprimento, onde um casal de cada animal, cada bicho existente na terra tinha que entrar dentro desse barco. Uau, isso sim é uma coisa muito difícil de se fazer, e foi isso que Deus pediu para Noé. Jonas, o que aconteceu com Jonas? Deus pediu para que Jonas fosse para Nínive. O que era Nínive? Nínive era uma das cidades mais cruéis e violentas que existia naquele tempo. E a palavra que Deus pediu para que Jonas pregasse para aquela terra era: arrependei-vos, ou então vocês vão morrer. Que palavra fácil que ele recebeu de Deus para dar para aquele povo. Ou então, quando o anjo do Senhor apareceu para Maria e disse: Maria, você vai dar à luz ao Salvador do mundo, Filho de Deus. Uma tarefa super simples para uma pessoa que era virgem, não era casada. Como que ficaria a reputação dela na cidade, sabendo que ela seria a mãe solteira? Ela ainda não era casada, ela tinha que se casar. Puxa vida, como que foi difícil para Maria aceitar essa situação. Afinal de contas, não existe nada simples em criar o Filho de Deus. Quando Deus fala com você, Ele surpreende você. Quando Deus fala com você, talvez a palavra dele seja de conforto para a sua vida, talvez a palavra dele seja de repreensão para você, de alguma coisa que você tenha feito, ou falado, ou da forma como você tem vivido. Talvez ele te peça algo que aparentemente seja impossível de ser realizado. Mas se Deus falar com você, por mais desconfortável que a situação seja, eu tenho certeza que Ele vai abençoar você e estar do seu lado em todos os momentos. Samuel ouviu a voz de Deus. E Deus não disse coisas boas. Ele não disse: ei, Samuel, eu estou preparando uma garota fantástica que vai ser a sua futura esposa. Ele não disse: Samuel, você vai ter 2 filhos e serão 2 filhos fantásticos. Você vai ter um cachorro e um dos seus filhos vai ser um dos maiores influencers no YouTube. Não foi isso que Deus falou para Samuel. Deus falou que Eli e a sua família tinham pecado. E Eli tinha negligenciado a família dele, a forma como os filhos dele se comportavam, e por isso Deus resolveu que Eli não seria mais o profeta e nem o juiz em Israel. Deus havia destituído Eli das suas funções. E o que esse garoto de 12 anos podia fazer? Ele morava na casa de Eli, ele era um dos alunos de Eli. Ele aprendia como adorar a Deus naquele templo através de Eli, como nós lemos no texto. Eli era a pessoa que direcionava Samuel no que ele deveria fazer. E agora Samuel precisava tomar uma atitude de coragem e estar na presença de Eli e dizer: Eli, Deus não aceita mais o teu sacrifício. Deus não aceita mais a sua família e Ele vai vir com correção e com justiça sobre a sua família. Eu gostaria de te dizer que antes que você peça para que Deus fale com você, você precisa estar disposto a ouvir o que Ele tem para você. Nunca peça para que Deus fale com você se você não quiser ouvir o que Ele tem para te dizer. Deus te usa muito mais quando você ouve o que Ele tem para te dizer do que quando você fala alguma coisa para Ele. Não existe nada, não existe nenhuma palavra no seu vocabulário que possa
deixar Deus surpreso nas suas orações. Não existe nada que você possa falar na sua oração que possa chamar a atenção de Deus, que possa fazer com que Ele fale, nossa, eu nunca tinha visto isso antes. Mas quando você para o seu tempo de oração para ouvir o que Ele tem para dizer, isso sim faz mudança nas nossas vidas. Apocalipse 3, verso 6 diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está falando o tempo todo. Você está ouvindo? Você está pronto para ouvir o que Deus tem para falar? Talvez você esteja se perguntando, Renato, mas como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Como é que eu faço para entender o que Ele está dizendo para mim essa noite? Existem 3 formas como você pode ouvir. Existem mais formas, mas essa noite eu gostaria de citar para você 3 formas como você pode ouvir a voz de Deus. A primeira delas é, fique quieto. Salmos 46 diz que o mundo estava se levantando contra o povo de Deus estava indo para a guerra era certa, não existia nenhuma saída. E qual foi a atitude na resposta de Deus, do povo de Deus? Eles começaram a lutar, Deus mandou que eles lutassem, Deus mandou eles gritarem e fazer muito barulho para poder espantar os inimigos? Não. A Bíblia diz em Salmos 46, verso 10, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. É muito difícil a gente ficar parado nessa vida por 5 minutos, mas a pergunta que eu quero te fazer é, quantas horas de Netflix você assistiu essa semana? Você ficou ali quieto assistindo? Quantas horas você ficou nas suas redes sociais só subindo ali a sua timeline, vendo o que estava acontecendo no mundo ao seu redor? Quantas horas você passa na sua academia todos os dias? Quantas horas você fica jogando com seus amigos um jogo fantástico chamado PUBG? Quantas horas do seu dia você passa em silêncio na presença de Deus, esperando que Ele fale com você? Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Tudo que você precisa para ouvir a voz de Deus é ficar quieto. A minha oração é que você consiga baixar todo o volume do mundo que está ao seu redor e você possa ouvir a voz de Deus. Oração é uma conversa. Como é que você conversa com Deus? Obrigado por esse dia, obrigado por essa tarde, obrigado por essa noite. Amém. Olha só que mal educado que nós somos quando se trata de oração. Imagina a seguinte cena junto comigo. Imagina que você agora vá na casa do teu vizinho, bata na porta dele e fale: olá, vizinho, muito boa noite. Eu gostaria de te agradecer por ser o melhor vizinho que eu já tive em toda a minha vida. Vizinho, você realmente é uma pessoa boa porque eu vejo como você trata os seus filhos. Eu nunca vi os seus filhos reclamando daquilo que você dá para eles. Você, vizinho, é um ótimo vizinho, é uma excelente pessoa. E por você ser essa pessoa tão fantástica que você é, eu gostaria de te pedir 1 quilo de arroz. Eu gostaria que você mandasse a provisão para o meu lar, que você conseguisse um saco de bacon, porque bacon é vida. Eu gostaria que você me ajudasse a resolver os meus problemas financeiros. Quem sabe você pode me dar aí $4.000 para que eu possa ajustar as minhas finanças. Ah, vizinho, preciso da sua ajuda com os meus familiares. Eles estão precisando demais de você. Muito obrigado. Tchau, tchau. Eu tenho certeza que o seu vizinho não iria entender nada do que está acontecendo. Mas muitas vezes é assim que eu e você entramos na presença de Deus. Nós entramos na presença de Deus, batendo na porta dele,
falando: Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor é um Deus fantástico, o Senhor é o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Senhor é o Deus de eternamente. Eu preciso disso, daquilo. Deus faz isso, aquilo outro. Mas quando que nós paramos para ouvir o que Ele realmente tem para falar com a gente? Deus quer falar conosco. Deus quer ter um relacionamento íntimo conosco. Talvez você, essa noite, pode até ouvir a voz de Deus. Deus ainda fala com o seu povo? Fala. Como que é a voz de Deus? Talvez ela possa soar como a voz do Cid Moreira falando na sua cabeça. Você já imaginou como seria? Pode ser. Mas como que Deus fala? Deus fala através da sua palavra. Sabe a Bíblia Sagrada? Deus fala através da sua palavra. Ele nos direciona, Ele nos guia, Ele nos corrige. 100% que você abrir a sua Bíblia, todas as vezes que você abrir a sua Bíblia, Deus vai falar com você através dela. Porque a Bíblia é a voz de Deus, é a palavra de Deus. Mas Deus também pode falar com você através de música. Talvez você possa ouvir uma música e Deus falar diretamente com você através dessa música que você ouviu. Deus também fala com você através de pessoas. Talvez Deus vai usar um amigo para falar com você. Deus muitas vezes fala comigo através da minha esposa. Eu nunca vou me esquecer de quando eu tinha 13 para 14 anos, que nós estávamos ali na igreja cultuando, adorando o nome do Senhor. E Deus usou uma pessoa, uma irmã, para falar comigo sobre coisas que ainda aconteceriam. Ela disse: eis que te digo. E quando ela falou eis que te digo, arrepiou o meu corpo inteiro. E eu senti paz no meu coração de que aquilo era uma palavra do Senhor para a minha vida. E ela te disse: eu vou te levar por várias nações. Você vai pregar o meu evangelho em várias nações. Deus vai te usar para falar com várias pessoas. E naquele dia, a nossa situação era tão difícil que eu jamais conseguiria imaginar que um dia eu poderia sair do Brasil e pregar o Evangelho de Cristo em outras nações. Mas aquelas palavras se cumpriram. Pela graça de Deus, eu pude pregar sobre a palavra de Deus em alguns países. Deus cumpriu a palavra que Ele disse através daquela mulher. Deus fala com você através de pessoas. Você precisa estar aberto para receber a palavra de Deus. Deus ainda fala. Deus pode falar com você através de circunstâncias na sua vida. Deus pode abrir portas na sua frente, fechar portas na sua vida. Deus fala através de situações no seu dia a dia. Deus fala com o seu povo através do Espírito Santo. Tudo que você precisa já está em você. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador na nossa vida, Ele envia o Espírito Santo para morar dentro dos nossos corações. E toda vez que você precisa de orientação, toda vez que você precisa falar com Deus, Deus responde você também através do Espírito Santo. Então, o que você precisa saber para que Deus fale com você? Primeiro, você precisa ficar quieto diante de Deus. Segundo, você precisa estar disposto. Muitas vezes nós entramos na presença de Deus como uma lista de exigência. Nós chegamos ali com os tópicos que nós devemos falar, com as coisas que nós precisamos pedir. Nós entramos e falamos: Deus, eu quero isso, me dá aquilo, cura isso, restaura aquilo outro. Mas e se, ao invés de nós nos apresentarmos diante de Deus com essa lista de pedidos, nós entrássemos na presença de Deus com uma lista, um papel em branco e falássemos para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que Deus quer? O que você quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu mude? O que o Senhor quer que eu transforme na minha vida?
Talvez você possa entrar na presença dele pedindo: Deus, me mostra os meus pecados, me fala os motivos pelo qual eu peco, quais são as minhas fraquezas, quais são os meus pontos cegos, Senhor, no meu relacionamento contigo. Eu tenho certeza que se você fizer essa oração, Deus vai te mostrar aquilo que você precisa ver, Ele vai te falar aquilo que você precisa saber. Mas eu quero te dar um aviso. Certifique-se que você obedeceu o que Ele te disse. Tenha certeza que você fez tudo aquilo que Ele te pediu quando Ele falou com você. Porque o motivo que você não está ouvindo a voz dEle hoje pode ser porque você deixou de fazer aquilo que Ele te pediu da última vez. Fique quieto na presença de Deus. Esteja disposto a ouvir aquilo que Deus tem para falar para você. E número 3, se prepare, porque quando Deus falar com você, eu tenho certeza que Ele vai falar alguma coisa que pode ser que você não queira ouvir, mas Ele vai pedir algo para você, que vai necessariamente precisar que você exerça a sua fé. Talvez Deus vai pedir para que você lidere um pequeno grupo e você se sinta assustado porque você nunca pensou que ia fazer isso na sua vida. Talvez Deus te peça para ser generoso nas suas ofertas, no seu tempo, na obra que você faz. Talvez você seja um voluntário, talvez Deus queira que você voluntarie mais tempo na obra dele. Talvez Deus te mostre o quanto você é egoísta com as suas finanças. Talvez, quando Deus fale com você, Ele peça para você mudar de cidade e vá fazer outro curso em outra escola, que talvez Ele peça para você mudar a sua carreira completamente. Talvez, quando Deus falar com você, Ele vai pedir para que você convide o seu chefe para assistir um dos nossos cultos online. Talvez Ele peça para você postar nas suas redes sociais sobre a sua fé. Talvez Ele peça para você terminar esse relacionamento que você já está há tanto tempo, esse namoro que não vai para frente, que tem sido maldição na sua vida. Talvez, quando Deus falar com você, Ele te peça para você perdoar as falhas dos seus irmãos. Ah, mas é muito difícil perdoar o meu irmão. Ouvir a voz de Deus geralmente é uma coisa boa, mas provavelmente Ele vai pedir algo que seja muito difícil para você. Toda vez que Deus fala, nós precisamos estar preparados para ouvir aquilo que Ele tem para dizer. Talvez você se sinta despreparado com aquilo que Ele vai te dizer. Talvez você se sinta desequipado, você não está pronto. Talvez você sinta-se que não tenha qualificação para exercer aquilo que Deus te pediu. Mas eu quero te dizer que quando Deus fala com você, você tem uma excelente oportunidade de crescer na sua fé. Você tem a oportunidade de crescer em intimidade com Deus. Nós servimos a um Deus que ainda fala com o seu povo. Mas a dúvida que nós temos ainda é: será que você, será que nós estamos dispostos a ouvir o que Deus tem para dizer? Será que você está disposto essa noite a ouvir o que Deus tem para dizer? Talvez você queira fazer essa oração essa noite. E se você é essa pessoa que quer fazer essa oração perigosíssima essa noite, eu gostaria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra sempre fala conosco. Deus, nesse momento nós queremos fazer essa oração perigosa, Deus. Deus, fala conosco. Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, muito mais do que falar, nós queremos ouvir a Tua voz. Deus, fala conosco. Deus, mostra, Senhor, sinais e maravilhas no meio do Teu povo nesse momento. Talvez nesse momento você vai começar a sentir a presença de Deus aí no local onde você está. Será que o Senhor pode falar conosco nesse momento?
Fique quieto. Deus quer falar com você. Muito obrigado, Senhor, por falar com o teu povo. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que fala. Fala conosco, Senhor. Mostra, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, nossas fraquezas. Nos mostra, Senhor, como ser mais igual a Ti. Revela, Senhor, coisas ocultas na nossa vida que nós nem sabemos, Deus. Deus, nos dê sonhos, nos dê visões. Nós queremos experimentar mais de Ti. Nós oramos isso, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Talvez você esteja assistindo esse culto agora e você nunca tenha aceitado Jesus como Teu único e suficiente Salvador. E você quer ter essa experiência que nós estamos falando aqui essa noite, de ter o Espírito Santo dentro do seu coração, falando com você, direcionando você na sua vida. Se esse é você, eu gostaria que você fizesse essa oração junto comigo. Deus, eu reconheço, Senhor, que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu tenho andado longe do Teu caminho. Pai, mas nesse momento eu gostaria de entregar a minha vida a Ti. Pai, o Senhor tem liberdade para fazer uma mudança completa na minha vida. Envia o Teu Espírito Santo para que Ele venha entrar dentro do meu coração nesse momento e fazer uma transformação completa, Senhor. Que Ele venha fazer morada dentro de mim. E que a partir de hoje, Senhor, as pessoas possam ver uma diferença na minha vida. Que elas possam olhar para mim e ver Jesus nas minhas atitudes. Pai, muito obrigado por essa vida. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém.